Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Aberturas de Tarô. E estamos, então, dando sequência ainda às aberturas intimistas, terapêuticas, aquelas que ficam falando de dentro com dentro, mas que também têm uma pegada dos anos 90 de falar de futuro largo, ou falar de algumas percepções entre o interno e o externo, alguns diálogos até bem complexos. De toda forma, a gente vai estar, né, tão andando e vamos terminar essa jogadinha aqui. Essa jogada teve o seu percurso, eu fiquei muito contente com essa trabalheira toda que esse livro acabou me dando depois de tantos anos, mas adorei cada coisa aprendida. Aí tem um pedacinho aqui dela ainda, né, que ela fala uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente dar uma pontuada, até para ela, que era uma junguiana, ou sobretudo por ser. Então, nenhum livro de tarô pode abranger todas as possibilidades dos significados das cartas. E quer saber? Acho que nem uma IA. O que o tarô pode revelar é limitado apenas pela capacidade de insight da pessoa que o utiliza. Em astrologia, conhecer os planetas, os signos e as casas é apenas o início. Para se tornar um bom leitor de tarô, o indivíduo deve ir além das cartas individuais e descobrir as muitas mudanças que elas podem sofrer à medida que interagem uma com a outra. As cartas vão começar a falar, e qualquer interpretação que se faça delas irá além do significado usual e aceito. As sequências de não adivinhação ajudam a revelar os significados mais profundos e as conexões das cartas. Iniciando, então, em tal página, uma breve compilação dos significados mais frequentes, e aí ela, blá, 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 né, vai dar uma abertura mais adiante. Mas eu acho super importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque, gente, tem algo além no tarô que eu falo que é mágico. Tem algo além no tarô que, mesmo para mim, que estou aqui com vocês, né, a 200 e tralalá as aberturas. E aí, de repente, o tarô mostra umas coisas que eu fico até vermelha, né? Fico sem graça. Puxa vida, não é que ele está falando comigo mesmo? Não é ainda mais nas intimistas. Nossa, é pior do que conversar com o terapeuta. Na verdade, é tão bom quanto conversar com um querido, né, terapeuta de muitos anos, lá atrás na minha história, né? O Alvrinho ou o doutor Álvaro, né? Porque foi realmente alguém com quem a gente debatia muito essa questão junguiana e foi um presente. Então, nesses presentes, a gente vai elaborando mais informações. E o tarô é esse cara é ele. Sou fã de carteirinha, não abro mão. E acho muito lindo que na geração dela, né, a bem da verdade, como na minha, a gente gosta de falar dos autores, dos mestres por onde a gente está passando, das conversas com os mestres pelos quais a gente está visitando, porque, para mim, ao longo do caminho, conversar com cada um desses mestres via o livro deles foi a única alternativa que eu tive, né? Em muito dos caminhos. Então, esse é um lugar onde eu sou muito grata que essas pessoas tenham sentado, compilado, raciocinado, pensado, juntado, colocado num livro tanta riqueza. Isso, vamos para a abertura de hoje, gente boa, que a abertura de hoje também promete, né? Porque as aberturas que ela acabou deixando no finalzinho do livro dela são pérolas, pérolas que eu estou transcrevendo, eu estou atualizando, eu estou trazendo para um momento mais de entendimento do agora. Para mim fica claro como até a linguagem do tempo dela, que é o tempo onde eu estive, bebi, e o tempo hoje é diferente. Então, a forma de entender também se tornou diferente. A gente vai dando saltos aí, a gente vai mudando as nossas disposições de aprendizagem, de compreensão, né? Tempos novos, cabeças novas, e aí a gente tem que dar uma olhada em tudo isso. E aí a gente está, então, aqui no 365 Aberturas de Tarô, e eu convido você a dar aquele joinha para o canal, a compartilhar esse vídeo com quem mais possa se valer dele ao longo do caminho. Mais do que isso, você que está chegando, bora fazer parte dessa comunidade. Se inscreve aí agora e
sininho se quiser as notificações. E você que já está comigo, sigamos, sigamos. Mas lembra de compartilhar e lembra do joinha. Mais do que isso, se você quiser ficar mais no tete a tete e fazer parte de algum tipo de aventura que a gente está criando agora para o equinócio, para a entrada de outubro, que são os sorteios das aberturas do 365, você vai ter uma abertura sorteada em seu nome, mas aqui ninguém vai saber de nada, só eu e você que vamos saber, beleza? Então, para isso, você tem que pegar esse link que está aqui embaixo ou no alto do meu canal e correr para entrar lá para já fazer parte, né? É isso aí. E também para poder fazer parte de um time muito legal que está fazendo parte desse conjunto chamado 365 do WhatsApp desde o começo do ano. E a gente se cumprimenta, e a gente solta pergunta, e a gente bate papo, de vez em quando a gente até ruge e late, mas todo mundo falando de tarô, pelo tarô e para o tarô. Então a gente fica numa zona bem bacana de comunicação. Beleza? Então vamos para a abertura de hoje, porque eu estou animada com essas aberturas, gente. Elas me renderam um trabalho e tanto, mas um trabalho daquele gostoso, né? Do tipo, ai, gente, não é só que a receita é boa, né? O bolo fica bom também. Então é muito legal poder chegar para aí. Então a gente está nos 10 tronos. Claro que ela traz essa palavra de tronos, né? Como ela mesmo diz na abertura, da ideia lá das 10 sefirotes, da Cabala. Claro, o livro dela é sobre Cabala e sobre simbolismo junguiano. Ela junta o tarô com essas duas frentes num trabalho muito, muito corajoso, muito audaz. Então, a abertura de 10 tronos é uma delas, inspirada no diálogo entre psicologia e simbolismo. Ela nos coloca diante de um mapa vivo do inconsciente. 4 chaves astrais, 10 tronos e 2 conselheiros finais. Cada posição revela não apenas o que está acontecendo, mas quem que somos diante disso. Esse método desperta, conecta e dá forma ao invisível. É um oráculo que une alquimia, astrologia e psique em um só movimento. Bora jogar? E aí vamos nós para as etapas. Eu tive que fazer em etapas até para ficar bem claro, gente. Aquele diário de bordo, vocês estão aí com o diário? Não esquece do caderninho, do diário, do que você tiver na mão, para estar podendo anotar, tudo bem, as aberturas também, mas a sua abertura, né? Que cartas estão saindo para você agora? Imagina, eu estou fotografando, compilando, guardando isso aqui tudo com muito carinho, porque é legal. Eu tenho cadernos e cadernos de aberturas de quando eu estava me formando, fazendo curso lá dos anos 90, e é muito interessante, é muito bacana. Então, a primeira olhada é a cruz central, essa cruz mais avermelhada, porque ela preferiu olhar como sendo 4 partes, 4 chaves astrais, como se fosse a cruz que a gente carrega no mapa astrológico, e tendo uma inspiração para cada lugar. Então, no lugar do ascendente, que é a primeira, né, a primeira carta à esquerda da cruz, a gente tem como inspiração o As de Paus. E aqui a gente vai falar sobre a vida. Qual é a centelha vital que move o meu caminho neste momento, o direcionamento, o propósito, a identidade em construção. A gente anda do ascendente para lá para cima, meio do céu. Meio do céu é o topo da nossa cruz astrológica, que fala, vai estar inspirada pelo As de Ouros, onde a gente vai estar falando de negócios e trabalho, e é onde está a minha força de realização material e reputacional, de carreira, conquista, projeção social e afins. Na terceira carta da cruz, que é do descendente, ela está inspirada no As de Copas, ligado ao amor, aos relacionamentos, como é que eu estou lidando com o amor, com as parcerias e até com os conflitos, vínculos, alianças, afetos e inimigos declarados. Tá? Isso é bem pegada astrológica. E a última carta, que é o fundo do céu, que é a parte mais delicada na nossa cruz astrológica perante um mapa, né, com menos energia própria nossa, é onde está o que é oculto, as dificuldades, é o nadir, o fundo do céu. O que precisa ser revelado no fundo da minha alma, as sombras, os obstáculos, finalizações, movimentos inconscientes. Então,
A primeira coisa que a gente tem que entender é que, de novo, a nossa querida vai estar fazendo a seguinte proposta. A gente vai juntar aos 22 arcanos maiores os 4 ases. Isso é bem importante. Então, a gente vai ter 22 arcanos maiores, mais os 4 ases, são 26 cartas. Nós vamos embaralhá-las todas, misturá-las todas, e aí a gente vai começar colocando o quarteto ligado à cruz, essa parte vermelha. Aí depois a gente vai começar da carta 1, que está aqui, né, até que é a primeira leva. Então, veja, aproveita aí. A primeira leva de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sentido horário normal. Nenhum tipo de evento complicado. Aí a gente tem que entender que depois que elas são dispostas em círculo ao redor da cruz, no sentido horário, cada uma representa uma dimensão da vida, um arquétipo ativo, um momento na sua jornada habitual, certo? Então, a gente tem na carta 1 o trono da vida, que energia funda, sustenta minha vitalidade hoje. Carta 2, o trono da jornada, qual caminho pede coragem e ação. A carta 3, o trono do coração, o que pulsa em meu interior e pede expressão. A carta 4, o trono da sombra, qual aspecto escondido precisa ser integrado. Carta 5, o trono da transformação, o que está em mudança, inevitável em mim. Carta 6, trono da palavra, que mensagens ou aprendizados chegam agora. Carta 7, o trono da união, como posso harmonizar minhas relações externas e internas. Carta 8, o trono do poder, de onde nasce a minha força criativa e espiritual. Carta 9, o trono do destino, qual movimento maior do inconsciente coletivo me influencia. E isso eu acho bem interessante, porque às vezes a gente pode até achar que não, né? Mas às vezes tem. Essa influência é também importante, ligada ao destino, ao tempo, à história, historicidade, de onde eu estou. Trono da alma é a carta 10. Qual é a essência que eu desejo realizar nessa vida? Não há nenhum outro passo? Não, tem sim, tem o complemento. O que vocês vão estar fazendo? Parou aqui na carta 10, rosinha, vira para trás e já começa a colocar as cartas laranjas. O 11, o 12, o 13, o 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. As duas aqui de baixo, elas são as últimas e vão ficar por último. Fernanda, como é que eu explico essas cartas que eu estou colocando do lado das 10 primeiras, complemento das 10 primeiras? Nada muda, os tronos são os mesmos 10 tronos, né? E a segunda leva pode ser a antítese, uma tese, uma antítese, pode ser um contraponto, é um complemento, é uma conversa. São binômios paralelos, sendo assim, um completa o outro, que completa um, discute o outro, que discute um. Não é para dizer um é bom e outro é mau. Não, não é isso, de jeito nenhum. Né? A gente vai olhar o que eles estão conversando e que mensagem cada duplinha dessa vem a nos trazer. E aí, no grande finale, vamos ver se eu consigo mudar para o grande finale. Isso, a gente tem as cartas anti-horárias e, por fim, as cartas de esclarecimento, ou os conselheiros. Então, no final, duas cartas vão ficar. Elas vão ser colocadas como a número 21, que ilumina os pontos de dúvida ou contradição, a conselheiro 2, que é a número 22, dá o fecho indicando o aprendizado essencial. Cada trono é um espelho do seu ser e cada chave é um portal. O que você busca não está fora, mas já pulsa dentro de você. Então vamos lembrar que o verdadeiro poder não é prever o amanhã, mas despertar a consciência do agora para o amanhã. Beleza? Prontos aí? Pronto aqui. Então acho que a gente pode seguir adiante para onde? Para a mesa. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, porque querendo ou não, aquele que joga tarô é aquele que aprende tarô todos os dias. Bora lá. Então, vou marcar aqui a minha mesinha, ainda uma mesinha virginiana, né? Em momento de mudança, então prestem atenção. Estarei mudando para o Sol de Libra essa semana e a gente mudará o tom dessa conversa, certo? Bom,
Como realmente é muita carta, gente boa, eu vou me ver obrigada a trabalhar com um dos baralhos pequenininhos. Para poder ficar um pouco mais agradável para vocês, que eu percebo que muita gente é muito mais do Tarot Rider e não do outro, eu poderia estar usando, mas eu não vou estar usando os menores, gente, só os ases. Sendo assim, eu vou ficar com Marcelinha. Porque eu adoro Marcília, gente. Vocês não têm noção. Então, eu vou pegar, inclusive, o meu piquitico. Era lá. Então, pronto. Olha, eu vou estar usando os quatro ases. Nós tínhamos também uma taróloga, a Celina Fioravante, que também achava bem interessante trabalhar com os quatro ases e os 22 arcanos maiores. A gente vai colocar toda essa turminha junta e misturada, não é? Gosto até de já ir misturando aqui no meio, como quem faz cortes, e aí a gente vai embaralhar. Lembrando que eu estou usando, desde que a gente entrou para essa temporada junguiana, trabalhando as minhas energias, a minha rainha, né? A rainha ligada ao meu signo solar. Então, coloquei lá a minha rainha de ouros, que é para trabalhar as minhas entranhas. Vamos trabalhar os meus inconscientes de pedreira, de pedra, de madeira, né? Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de riso, vento vem terminar, e assim vamos. Vamos lá, cortando aqui. Um, dois, três, cortado está, beleza. E aí, o que que a gente faz mesmo? Segundo ela, a gente simplesmente acredita, e eu tenho várias aberturas na vida que realmente assim, eu embaralho e acredito que a ordem está pronta. A ordem já se deu. É isso que o oráculo vai querer falar comigo. Então, eu vou começar do começo. Um, dois, três, quatro. Abrir a cruz aqui dentro, até fechar, né? Porque eu sou muito espaçosa. Então, depois não cabe na mesa. Vamos ver se assim dá, né? Beleza? Tranquilo? Aí a gente vai fazer como o horário. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vamos ver se eu arrumo até mais bonitinho para ficar lá como tá na apresentação. Aqui deu, aqui deu. E aí, terminei no 10 aqui, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou juntar. Eu vou colocar em cima a segunda leva de conversa, só que no sentido anti-horário, seja o que Deus quiser. Poxa, Fernanda, mas é uma abertura que super dá para fazer com o baralho todo, né? Pode ser super interessante fazer até três rodadas, fazer de novo uma ida e uma volta. Claro que sim, claro que sim. Né? Estou trazendo de acordo com ela para não me perder, porque eu sou doida para aumentar as coisas, né? Mas já olhei aqui e falei, nossa, dá para fazer tanta coisa, não é? E as duas últimas, eu posso escolher, eu quero que essa seja a 21 e essa seja a 22. Eu troquei elas de lugar e boa. Certo? Tá tudo na mesa? Então tá tudo dominado. Tá tudo apresentado e nós vamos ter que lidar com isso do jeito que tá. Ai, que friozinho na barriga, porque muita carta. Então, vamos enfrentar que é muita carta, que a vida é feita de muita carta. E muita carta e muito mapa. Então, qual é outra coisa importante, muito importante? Você anotou o que eu pedi para você, o diário de bordo? Né? Você fez bonitinho, tá lá no teu caderninho. Por quê, Fernanda? Vai ter alguma utilidade? Claro, vai ter muitas utilidades. Primeiro, eu tenho que tentar me livrar aqui. Oh, vamos voltar lá nesse diário de bordo. Já coloquei todo mundo e vou, primeiro de tudo, fazer a observação da carta do ascendente. Quando a gente estuda astrologia, o ascendente é como as coisas se comportam. É a energia que abre alas, é o ambiente aonde eu vim ou que eu estou tocando do ambiente. E nesse momento temos o arcano da justiça dizendo que eu estou sendo julgada, avaliada, né, criteriosamente catalogada, ou estou recebendo nota sim, nota não. Tem uma justiça em cima de mim, observando e avaliando com pesos e medidas dela, todo dela, não é? Esse é um momento do meu ascendente. Então, qual é a centelha vital que está movendo o meu momento? Ordem. Ordem e justiça. A justiça tem muito a ver com as regras do jogo do hoje, tem muito a ver com o que a gente
considera ok ou não, com a criticidade, com a aceitação ou não das coisas. Então, assim, meu direcionamento é botar ordem, é arrumar, direcionar de um jeito correto, né, de forma a construir alguma coisa. De qualquer forma, ela mesmo fala que esses 3 pontos daqui, 3, 4 pontos, mas principalmente esses 3, vão estar muito conversando com essa daqui. Então, vamos prestar atenção nisso depois quando eu abrir. Vamos abrir o de cima. Meu meio do céu. Mas, Fernanda, aqui não era o As de Paus? Então, mas ele está em outro lugar, meu bem. Aqui é o lugar dele, que virou ascendente, e que está dizendo que a minha energia de fogo e de ascendente está do tipo catalogando, avaliando, dando nota, fazendo planilha, arrumando, beleza? Meio do céu. Então, vamos lá. O As de Ouros, os negócios, onde está a minha força de realização material, está principalmente em tudo aquilo que eu já fiz antes, em todas as minhas raízes e em todo o meu karma, ou em todo o universo pelo qual eu já transitei e que ainda transito. Então, o meu trabalho está sendo em levantar dos sarcófagos todos esses autores e pessoas que andaram pelo tarô antes de mim e trazer aqui para esse projeto de 365 aberturas de tarô. Pronto, vou colocar desta forma, que eu acho que super fica entendível para vocês. Aí, olha que bonitinho. No lugar do Ás de Copas, olha que legal. No lugar do amor, dos relacionamentos, que é o lugar do descendente, como é que eu estou lidando com o amor, as parcerias e até com os conflitos? Com um porrete na mão. E aí, definitivamente, com propósito, com vontade, com energia, não é? Estou lidando com todas essas questões com uma certa força, uma certa paixão, com um certo envolvimento, uma certa realidade. E é isso. Temos o As de Paus aqui dizendo: olha, amor e relacionamento é nesse pé. Não é? Então, só toma cuidado para não ser colérica demais e arrumar encrenca, uma briga, né? E aí tem alguma coisa muito legal, né? Como é que eu estou lidando com o amor, as parcerias até os conflitos, com o porrete na mão, vínculos, alianças, afetos, inimigos declarados. Bom, tá todo mundo no mesmo tacho, né? É claro que vai ser muito pior para os inimigos e vai ser muito melhor para os amigos. Né? Então vamos lá. E a última, que é o As de Espadas, o que está oculto? Aonde está no fundo do céu as minhas dificuldades, o que precisa ser revelado no fundo da minha alma, sombras, obstáculos, finalizações, movimentos inconscientes, e a gente tem aqui o carro. Puxa, Fernanda, mas o carro para falar dessas coisas. Então, assim, talvez esteja faltando mobilidade, está faltando coragem, está faltando o ir e vir, né? O fundo da minha alma quer viajar, o fundo da minha alma quer sair, quer se movimentar. Mas as sombras e os obstáculos falam muito do carro estacionar na garagem, né, gente? De que talvez muitos movimentos eu não esteja conseguindo fazer. Não que eu não esteja fazendo aqui na vida normal, viu, gente? Que olha, até que estou boinha. 2 vezes por semana, estou lá no Pilates, na academia, estou andando, estou caminhando de um para o outro. Então, não é isso. Aqui tem coisas que não estão caminhando, andando de forma a finalizar ou do jeito certo. Então, precisamos rever um pouco os encaminhamentos e o carro dessa jogada. Tá? Beleza? E aí a gente começa, bom, quero saber um pouco mais, que é sempre essa pergunta, né? A gente acaba sempre, bom, quero saber um pouco mais desse movimento aqui, dessa justiça. Tá bom? Então a gente, ó, aqui tá embaixo foi 1, não é? Aqui tá em cima é a 20. Eu vou abrir só um. Então, o que ela fala é para abrir primeiro um, depois o outro. Vou fazer como, né, meu mestre mandou, vamos lá. O que eu tenho aqui no trono da vida? O que está sustentando a minha vitalidade hoje? É o amor, né? Então a gente tem os enamorados, tem a afetividade, a gentileza, a amorosidade, as relações, né? Tem muito desse lugar do afetivo e tem muito das escolhas feitas. Então, pela minha própria arbitragem, eu chego aqui e nessa de eu chegar aqui, eu também tenho muitas coisas a ajustar, eu tenho compromissos a cumprir, eu tenho tarefas a fazer, beleza? A minha vitalidade de hoje depende das escolhas que eu faço e das regras que eu sigo. Bora? Trono
da jornada. Então, é o de cima. Qual caminho pede coragem e ação? Eu vou abrir aqui, está por baixo. A Lua. Ai, Fernanda, como assim? Qual caminho pede coragem e ação? O caminho da parapsicologia, o caminho da percepção extrasensorial, o caminho dos sonhos, o caminho da intuição, o caminho, né, perceptivo, intuitivo, e que pode muitas vezes ser um pouco confuso, mas de toda forma é um caminho da Lua, né? O caminho lunar, é o caminho desse feminino ou dessas percepções extrasensoriais, é um caminho que eu tenho que olhar e pede muita coragem, muita boa ação para que funcione. No trono do coração, o que pulsa no meu interior como expressão, como vontade nesse momento da vida, adoro a carta da força, dizendo temos muita força nessa ação, temos muita energia, isso pulsa dentro de mim, é uma expressão natural da minha natureza, esse lugar meio leonino, meio defendo, meio gosto, meio mostro, tem tudo a ver com o meu arcano da força. Hoje em dia eu sou mais da força da gangorra e muito menos da força do cabo de guerra da minha mocidade. Né? Eu falo que Teresa Batista é cansada de guerra, mas ainda de vez em quando tem gente que me convida para uma encrenca. Ah, minha vida é gozada. E aí a gente tem aqui o senhor imperador para falar do trono da minha sombra. Então, o que que escondidamente precisa ser integrado? É, o trabalho que eu talvez faça ou desempenhe fora daqui, a minha teimosia, o meu patrimônio, as coisas que eu consegui construir, o meu parceiro, né? Se eu sou uma pessoa casada ou tenho alguém comigo, né, de muitos anos. Então aqui a gente tem, inclusive, né, um olhando para o outro, tá bem bonitinho assim. Né? A gente pode até abstrair, mas é o trono da sombra, Fernanda. Qual aspecto escondido precisa ser integrado? Que talvez eu goste muito desse cara, ou que eu goste muito da segurança, eu goste muito do meu patrimônio, eu gosto daquilo que eu construí e gosto de manutenção, sabe? De manter, fazer a manutenção das coisas. É o famoso em time que está ganhando, ninguém mexe. Então, tem a teimosia no lado sombra, tem o não mexer com facilidade em algumas questões, não modificar outras também, né? Aqui tem uma coisa aguerrida. Muito bem. Vamos dar uma resinha ou não precisa? Não, deixa eu abrir tudo, aí eu faço o link que ela fala. Trono da transformação, o que está mudando, né? Inevitavelmente em mim, qual é a mudança inevitável? Ah, bom, gente, olha, a mudança inevitável, né, na etapa de vida que eu estou, se chama o envelhecimento. Não é o 60 a mais. Então, definitivamente, também as limitações físicas, materiais, as dificuldades naturais do meu tempo para com o tempo daqueles que estão chegando aí no sentido do novo, né? Inclusive, eu acho que aqui tem também, quando o dependurado aparece, ele fala muito dessa questão da dor, da doença, também das coisas que você não faz mais porque não tenho 20 anos, né? É isso, assim, tem algumas coisas e que está numa mudança que eu não tenho realmente muito como controlar, eu tenho como fazer disso um jeito legal, eu tenho como levar isso de um jeito legal, mas não tenho como mudar isso de verdade. Muito bem, trono da palavra. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O trono da palavra está aqui, ó. O as de espadas, não podia ser ele, né? Não. Então, o que que é o trono da palavra, Fernanda? O que que é o as de espadas no trono da palavra? Eu tenho a palavra. Então, assim, é uma grande capacidade de comunicação, comunicativa, de fala, não é? A mensagem maior é tentar trabalhar a comunicação, a fala da melhor forma possível. Né? Então, vamos trabalhar com isso mesmo, porque o trono da palavra com espadas, beleza, eu acho que é uma coisa que fica super bem. Lembrando que os ases não têm nenhuma das atribuições em nenhum baralho que não seja o dono ou o abre-alas, ou o portal, ou a porta aberta do elemento. Então, o as de espadas está
no trono da palavra, nossa senhora, né? Deus está me dando o verbo, eu vou fazer o melhor que eu sei. Trono da união. No trono da união, como é que eu posso melhorar as minhas relações? Bom, deixando que algumas relações sigam o seu percurso, do tipo são como são, ou foram como foram, e vamos seguindo para a nova etapa da vida, não é? E também entendendo que cada dia é um dia, que hoje, de repente, fulano ou fulana não estavam de bem com a vida, não tiveram um dia bom, né? Amanhã é outro dia, então amanhã a gente conversa de novo, fala bom dia. Afinal de contas, nada é tão importante assim que não seja o bem viver, o bom conviver. Então, nesse trono da união, entender que tudo é muito passageiro, que a gente faça o melhor a cada dia, né, para poder ter boas relações. Trono do poder, de onde nasce a minha força criativa e espiritual do mundo, do arcano que está em todos os quatro cantos, dos quatro elementos, né, de todo um percurso feito, de todo um caminho, né? Então, assim, a minha força criativa espiritual é mundana, é abrangente, é larga, do jeito que eu gosto mesmo. Trono do destino, qual o movimento maior do inconsciente coletivo que está me influenciando nesse momento, o da reclusão, o do ficar no meu lugar, o do silêncio, segredo e inteligência, não é? Eu acho que aqui tem uma coisa bem importante. E no trono da alma, qual é a essência que eu desejo realizar nessa vida? A temperança, o equilíbrio, a alquimia, o bom convívio, o bom tempero, o bom sabão. Aí tem tanta coisa, gente, né, que tem muito a ver com essa questão da temperança. E aí, Fernanda, pronto, você chegou nessa primeira ida e na vinda. Então, na vinda, a gente vem aonde? Aqui. Lembra que é a 1 e a 20 é a última dessa pegada toda. Então, na temperança, olhando para qual é a essência que eu desejo realizar nessa vida, olha que dupla que vem aqui, gente boa, meu Deus! Então, do mesmo jeito que eu quero, né, esse lugar alquimista, esse lugar de equilíbrio, esse lugar ecumênico, esse lugar fluido, eu também quero um lugar de poder no mundo. Eu quero um lugar onde o meu ego se sinta bem, onde ele possa se comportar direitinho, sem me fazer passar vergonha, como agora, né? Então, tipo assim, é no trono da alma a minha grande discussão. É no trono da minha alma com um anjo e com um demônio a minha grande tarefa. É entre o lugar alquímico da luz, né, e da escuridão e da sombra, eu sempre confundo do Rubel e do Negredo, enfim, não sou boa nisso, então nem vou entrar por aí. Mas eu vou entrar num lugar que para minha geração era muito fácil, né? Porque era muito comum aparecer em vários dos programas da época, em cima de um ombro, um anjinho, do outro ombro, o demôniozinho. E eu acho que isso aqui é a minha vida inteira, né? O famoso, então, pense pelo lado positivo. Não, vamos lá pelo lado negativo. Os dois lados de mim, né? Trabalhando dentro da minha alma e que o que eu mais desejo realizar é que isso se complete, isso se acalme, isso encontre um bom lugar, um para o outro, outro por um, né? De que eu possa aceitar tanto a minha sombra quanto a minha luz numa boa. Aí a gente volta, né? Estou no trono da alma, volto para o trono do destino. Qual o movimento maior do meu inconsciente coletivo e como é que isso me influencia? Desde a reclusão, ou do silêncio, ou do segredo, ou do lugar do feminino, do lado yin, quanto o lado yin da sustentável leveza do ser da estrela que tem fé, que acredita, que acha que pode. Então, esses são lugares do lado de fora do mundo que me tocam sempre muito. Né, os lugares de fé, os lugares das pessoas que creem, o lugar das pessoas que enfrentam, o lugar das pessoas que desbravam, que lutam, é, mesmo que seja silencioso, singelo, devagar, com toda a dificuldade, mas fazendo a diferença para o planeta, para a família, para a vida e tal. Então, isso me toca muito, né, do coletivo para dentro de mim.
Dentro do meu trono de poder, o mundo já foi um presente, né? Da onde nasce a minha força criativa, é do mundo que está aí em volta, e do As de Ouros, e desse portal realizador, esse portal de trabalho, esse portal de fazer as coisas, esse portal artesão, né, artista. Isso realmente também é algo que me move muito em termos de poder pessoal e daquelas pessoas que eu admiro. Trono da união, como é que eu posso harmonizar minhas relações externas e internas? A morte dizendo, né, o ceifador dizendo, nada como um dia depois do outro, caminhemos, deixemos o que é do passado no passado, vamos seguir para frente. E agora a roda da fortuna dizendo, cara, vamos dizer mesmo que a gente, assim, como é que a gente harmoniza as relações externas e internas? É no golpe de sorte. Às vezes dá bom e às vezes dá ruim, como diz, né, um parceiro muito querido. A gente tem que fazer com o que é possível, né, nas relações. Então, às vezes a gente consegue que as relações deem certo, temos oportunidades para fazer elas melhorarem ou ficarem melhores. Mas que a gente sorte, aí está tudo certo também. Bom, trono da palavra, né? Então a gente está voltando pelo trono da palavra aqui no 14, e eu tenho que a palavra bendita, bem colocada, a palavra, uma palavra por vez, a palavra não sendo nem desmedida, nem mal pensada. É a palavra do eremita, pouca palavra e fazer também com lentidão. Falemos o que é importante e não falemos o que não sabemos. E isso é bem bacana para mim, no trono da palavra, ter o eremita, né? Um cara sábio, que sabe colocar os pingos nos is, sabe colocar os acentos, sabe colocar as vírgulas, isso é muito bom. Trono da transformação, que está em mudança inevitável nesse momento da minha vida, tanto é minhas questões materiais, físicas, né? Eu sempre vejo muito o dependurado como os tropeços, né? As coisas que põem a gente meio a nocaute, mas também temos uma mudança inevitável de posicionamento do uso das ferramentas que eu desenvolvi ou angariei ao longo da vida, porque isso é o mago, né? Falar que ele está em transformação, em mudança inevitável, tudo aquilo que sei, tudo aquilo que opero, tudo aquilo que faço está num momento de grande transformação. Aí a gente vai olhar a sombra com esse danado, esse teimoso, terrível senhor imperador, junto com aquilo que é o aspecto mais escondido, talvez o medo das grandes mudanças, os confrontos, as brigas, as desavenças, os rompimentos, né, as quebras de protocolo. Isso realmente é um troço para lá difícil de eu lidar, né? E tenho que tentar, de alguma forma, venho tentando integrar todas essas crises dentro do meu saber, do meu entender. Aí a gente tem o trono do coração, parece até o Rei Leão, trono do coração. Ai, que lindona, gente, fala sério, que bonitão que é isso. Bonito demais. Não é? Porque tem tanto a força, junto aqui também soma-se agora a imperatriz. Então, no trono do coração, eu tenho uma coisa que pulsa com muita paixão, que é o do arcano da força, a minha bela e a minha fera dentro de mim. Assim como eu amo a vida, diria a imperatriz, eu amo que é bonito, eu amo shopping, eu amo os adereços, eu amo tecido, eu amo linha, eu amo lã, olha lá, o feminino, eu amo cozinha, eu amo tantas coisas ligadas a essas mulheres maravilhosas, esse sentido do feminino maravilhoso, que todas nós carregamos alguma coisa, né? Recebemos, carregamos, temos, e aí meu coração pulsa, não é? Muito, expressa muito essa paixão, esse gosto, esse bem viver. E aí a gente vai para o trono da jornada. Que caminho está pedindo coragem e ação? Lembram que era o da Lua e o do Sol também? Ai, adorei. Voltei para dois livros que marcaram muito a minha jornada, né? No sentido de ter sido o Diário de um Mago, do nosso escritor Paulo Coelho, e na sequência, Brida. Aí eu acho que dá para entender muito bem tanto o caminho solar
quanto o caminho lunar. O caminho solar enquanto a figura yang que a gente traz dentro da gente, a figura do sol, da fortaleza, da vontade, da colocação do brilho, da verdade, da sua própria verdade, e o da lua, com a sua percepção, seu acolhimento, a sua intuição, a sua sensitividade. Né? Então, esse é o trono da minha jornada, é o caminho que pede coragem e ação, é colocar isso, né, azeitado, ajeitado, e finalizando o trono da vida. O trono da vida se baseou em muitas escolhas, e sempre escolhas por amor, dizem os enamorados, e muito por informação, sabedoria, compartilhamento, aula, ensinar, contar, dizer, aconselhar, que é o papel do Papa. Bacana, eu estou quase aqui em lágrimas, gente. Essa abertura daquelas, assim, um pouco, não sei qual dessas últimas, assim, eu vou ficar eu depois no divã da terapia, né? E aí, assim, as duas para fechar, gente boa, olha, vamos lá. As duas para fechar, elas são um desafio à parte. Por quê? Porque uma delas fala do que ilumina, né, o louco. E aí a gente tem que salvar esse arcano para esse lugar onde dentro de todos nós habita um louco, uma centelha divina, uma ingenuidade e vontade de continuar seguindo adiante, mesmo que pareça impossível, difícil e tal, mas estamos indo. Né? É importante esse louco estar aqui, esse desejo quase infantil, a minha criança interna, essa energia primeva, quase original, né? Ela ainda pulsa dentro de mim, e é o que me traz muitas vezes uns atos de loucura, como umas boas loucuras. Então tá ótimo, como ilumina e também fala de contradição, né? Conselho 2, o fechamento dessa abertura para hoje, lindão. As de taças, o amor vencerá. Para mim, não tem lugar mais bonito do que falar de taças. Taças fala das águas, e aí a minha paixão natural pela Rainha das Águas, né? Por esse lugar incrível que é o naipe de taças. Eu quero pegar o ar de taças aqui do Gom. Ah, aquele que ainda não queimou os seus elementos pessoais, que não passou pelos sofrimentos purificadores e pelas provações de espadas, não está ainda capacitado para servir de taça à verdade, pois no estado passivo necessário à receptividade, sua consciência não se eleva total e automaticamente ao plano espiritual superior, o plano da verdade, mas permanece aberta às influências misturadas e às vezes involutivas dos diversos planos astrais. Ele fica impressionado com os encantos mentirosos do além, tomando tudo como verdadeiras revelações. Deste perigo falam todos os santos cristãos. Estas são copas falsas, e o transbordamento do seu conteúdo pode causar grandes danos, espalhando falsos ensinamentos, criando falsos instrutores e falsos profetas, como consequência da falsa santidade. Este estado interno proporciona ao discípulo uma grande harmonia, porque a sua taça transborda de paz e de luz, e ele anseia poder transmiti-la a outros seres. Bom, convido vocês a pegarem a página 120, 121 do GOM, Arcanos Menores. Tem todo um pedaço para o As de taças, muito especial. E eu acho que se é para fechar, eu fechei com amor, com louvor e com todo o meu coração assim integrado para montar todas essas aberturas dessa mulher que deve ter sido uma mulher incrível. Se ainda está viva, ela é incrível ainda, não é? Mas é isso, é isso. Eu até saí daqui, porque eu falo que eu fico impactada nas minhas próprias aberturas, claro, né? Não sei vocês, e é por isso que talvez muita gente tenha medo e diga, ai meu Deus, eu não vou abrir para mim, por que que não? Olha, eu tenho tido uma riqueza de sonhos, deixa eu até compartilhar isso com vocês. Meu diário de bordo das aberturas não é tão gordo, né, este ano, quanto o diário de bordo sonho. Uma coisa impressionante que eu tenho sonhado, gente boa, porque esse é um efeito natural do tarô.
botar a gente nesse lugar do inconsciente e levantar símbolos, dados, imagens, é muito bom. Eu gosto muito, eu acho que podemos gostar muito juntos, e então, deixa eu também colocar aqui para vocês que amanhã a gente ainda tem uma jogada. Passa hoje não me abandonar. Vamos lá. Que jogo que tem amanhã? Amanhã a gente fecha essa semana e fecha 265 aberturas, quase, só falta 100, gente. Olha que coisa linda. Sol em Libra, uma abertura prática, fácil, daquelas que a gente tira do bolso, natural, das grandes aberturas, nem tão grande é, né? Que é a abertura em estrela de 6 pontas, e que eu acho que dá perfeitamente para a gente conversar com todos os librianos e ver o que o signo de Libra tem para nos trazer, me trazer, do meu ponto de observação. Beleza? Então tá. Gente boa, por hoje, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu demais.